Olá, alunos. Aqui é a professora Franciele, de Língua Portuguesa. Esta semana, nós vamos começar a sequência de atividades 3 do Aprender Sempre, volume 2, do 9º ano. Esta é a nossa aula 1 e o tema é Reportagem de Divulgação Científica, reconhecimento do gênero textual. O objetivo da aula é ler e interpretar a reportagem de divulgação científica, reconhecendo a sua funcionalidade sociocomunicativa. Leia o texto e responda as questões a seguir. Diversidade e funcionalidade ecossistêmica. Então, eu vou fazer a leitura agora com vocês, é só acompanhar, tá? Todos os animais, como abelhas, anfíbios, antas, onças, cupins e peixes-boi, exercem funções ecossistêmicas importantes na manutenção do habitat. Todos os animais possuem papéis importantes para o equilíbrio da natureza. São eles que dispersam sementes, plantando árvores, controlam populações de outras espécies e ainda produzem remédios para a cura de muitas doenças, inclusive humanas. A função deles é primordial para a existência de outras espécies. O site do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade selecionou algumas espécies que se destacam na natureza, ressaltando a importância delas para a manutenção e o equilíbrio ecossistêmico e da biodiversidade. As abelhas praticam a polinização, que contribui com a manutenção da diversidade de espécies na Terra, sendo o fator mais importante para a existência da vegetação. O desaparecimento das abelhas levará à redução de várias espécies de plantas e animais e também dos serviços ambientais fornecidos por elas, como é o caso da polinização, que promove a diversidade das espécies de plantas. Acredita-se que as principais causas na redução de populações de abelhas sejam as mudanças climáticas, a grande quantidade de inseticida utilizado pela agricultura e o desmatamento. Os anfíbios são considerados bioindicadores, conseguem prever alterações ambientais. A pele permeável e o ciclo de vida em ambiente aquático e terrestre são características que os tornam suscetíveis a alterações no ambiente, tanto físicas como químicas. A sensibilidade de algumas espécies de anfíbios permite dizer que o ambiente não vai bem, quando deveriam estar presentes e não estão. O declínio de tantas espécies de anfíbios é grave. Mesmo em áreas em que o ambiente está aparentemente preservado, o desaparecimento de espécies de anfíbios nos diz que existe um problema. A anta tem o hábito de procurar comida durante o fim da tarde, de noite e de madrugada. Durante o dia, costuma descansar escondida na mata ou dentro da água, local considerado como refúgio para elas. Em períodos de cheias, com a inundação das florestas, a anta mergulha atrás de frutos caídos das árvores. A principal predadora da anta adulta é a onça-pintada. Os jovens e filhotes também são presas das suçuaranas e jacarés. A anta, além de ser o maior mamífero terrestre da América do Sul, é considerada a jardineira de nossas florestas, por ser uma excelente dispersora de sementes, contribuindo dessa forma para a formação e manutenção da biodiversidade dos biomas brasileiros onde vive, como Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal. Os cupins podem ser considerados como uma espécie-chave devido à sua grande abundância e impacto no ambiente. Esses insetos capazes de digerir celulose servem de alimento para um grande número de organismos. E os seus ninhos, os cupinzeiros, servem de abrigo a vários animais de diversas espécies, incluindo invertebrados e vertebrados. São muito importantes para o solo, influenciando diretamente na sua estruturação e fertilidade. Os cupins, ao construírem seus ninhos no solo, fazem vãos e pequenos canais, permitindo com que os solos sejam airados e drenados. A movimentação dos cupins faz com que haja maior circulação de partículas no solo.
Por consequência, outras funções importantes são a de descompactação e a de manutenção da porosidade e distribuição de matéria orgânica. Ou seja, este grupo é muito importante tanto para a estruturação física quanto química do solo. Cupins têm função importante nos processos de decomposição, ciclagem de nutrientes, fixação de nitrogênio, fluxo do carbono, incorporação de matéria orgânica e condicionamento do solo. A onça pintada exerce importante função ecológica para a manutenção do equilíbrio dos ambientes, onde ocorre principalmente por regular o tamanho das populações de suas espécies presas como queixadas, capivaras e jacarés. É um animal que exige extensas áreas preservadas para sobreviver e se reproduzir. Dessa forma, a onça-pintada é considerada uma espécie guarda-chuva, pois suas exigências ecológicas englobam todas as exigências das demais espécies que ocorrem no seu ambiente. Ou seja, quando a onça estiver bem, outras espécies estarão bem também. Finalizando, o peixe-boi fertiliza a água dos rios com os nutrientes encontrados em sua urina e fezes, que serve de alimento para muitas larvas de peixes e fitoplânctons. Além disso, contribui para o controle biológico de plantas aquáticas, regulando a sua multiplicação. A espécie marinha evita que algas se acumulem em um único local da costa e também a impedem de alcançar superfícies litorâneas e dificultar a vida marinha nesses locais. Então, a primeira questão aqui é qual é o propósito comunicativo do texto. Então, aqui vocês podem ter como uma sugestão de resposta que o objetivo do texto é divulgar informações sobre a funcionalidade e importância ecossistêmica dos animais, exemplificando com algumas espécies. O autor recorre a uma lista disponibilizada pelo Instituto Chico Mendes para elaborar seu texto. O foco do texto, mesmo que tenha contexto explicativo, é a divulgação da relação de animais apresentada pelo ICMBio, por isso é uma reportagem de divulgação científica. A segunda questão aqui, segundo o texto, qual é a importância dos animais para o equilíbrio da natureza? Então, a sugestão de resposta aqui é que todos os animais possuem papéis importantes para o equilíbrio da natureza. Por exemplo, eles dispersam sementes gerando árvores, controlam populações de outras espécies e ainda produzem remédios para a cura de muitas doenças, inclusive humanas. A 3. No texto são apresentados alguns animais e sua importância para o equilíbrio da natureza. No quadro a seguir, indique 3 animais citados no texto e a importância deles para o equilíbrio ecológico. Bom, então o primeiro animal são as abelhas. A importância para o equilíbrio ecológico. Então, elas são responsáveis pela polinização, tendo importância para a existência da vegetação. Fala também dos cupins, né? Qual que é a importância para o equilíbrio ecológico? Os cupins são importantes para os processos de decomposição, ciclagem de nutrientes, fixação de nitrogênio, fluxo do carbono, incorporação de matéria orgânica e condicionamento do solo. E também fala sobre os anfíbios, né? Qual que é a importância para o equilíbrio ecológico? Então, os anfíbios são considerados bioindicadores, conseguem prever alterações ambientais, tanto físicas como químicas. A4. Quais são as consequências da extinção desses animais? Então, no caso das abelhas, a consequência é a ausência das abelhas na natureza. Ela acarreta a redução de várias espécies de plantas e animais, pois, se não há polinização, há redução da vegetação e, consequentemente, de animais que dependem das plantas para se alimentar. Em relação aos cupins, a consequência da extinção.
O solo pode tornar-se empobrecido, não favorecendo o cultivo de plantas, por exemplo. E os anfíbios? Qual que é a consequência da extinção dos anfíbios? Já que são bioindicadores, a ausência desses animais podem interferir na percepção da saúde do ambiente. Então, com isso, eu finalizo a nossa aula 1 e até a nossa próxima videoaula.